você vai olhar o texto bíblico com mais profundidade, ok? Você vai entender detalhes que você... Nossa, eu já li esse texto 1000 vezes, eu não tinha visto isso. Olá pessoal, meu nome é Simone Mercier e nós estamos aqui para mais um vídeo nesse mix de geohistória, isto é, geografia bíblica e história de Israel. Vamos lá, no período passado eu lecionei história de Israel e esse período eu estou tendo o privilégio de lecionar geografia bíblica. Ok, e o vídeo de hoje? No passado eu falei sobre o crescente fértil, que equivale ao mundo bíblico. E neste vídeo nós vamos falar sobre as nações cananeias. Exatamente. Vamos lá, roda a vinheta que eu já volto. Pronto, agora sim, vamos lá. Bom, Abraão recebeu uma promessa de Deus que ele herdaria uma terra, ele e seus descendentes herdariam uma terra. A terra que passou a ser chamada ali por Abraão, pelos seus descendentes, de a terra prometida. A terra que emana leite e mel. Pois bem, mas não foi bem assim. Abraão recebeu a promessa de Deus e no dia seguinte ele foi lá e se apropriou da terra. Não mesmo. A terra que Deus prometeu a Abraão, naquele momento se chamava Canaã. E você lembra quem foi Canaã? Canaã foi filho de Cã. Foi da descendência de Cã. Um dos filhos de Noé. Exatamente. Depois do dilúvio, os 3 filhos de Noé tiveram filhos. Lembrando, recapitulando aqui. Noé tinha Sem, Cã e Jafé. Ok? Sem, Cã e Jafé. E esses 3 filhos tiveram filhos e deram origem a nações. De Sem se originaram os povos semitas, o qual Abraão faz parte. Abraão é semita. Tá? Então essa palavra, essa expressão de antissemitismo, ela vem daí, de Sem, ok? Filho de Noé. Cão deu origem às nações cananeias, melhor dizendo. Cão deu origem às nações cananeias. Ele teve um dos seus filhos, na sua genealogia, chamado Canaã, ok? E Canaã se espalhou por aqui, os seus filhos e a sua descendência, que deu origem a vários povos, as várias nações cananeias. Entendeu? Pegou aí comigo? Vamos lá recapitular. Noé, pós-dilúvio, Sem, Cã e Jafé. Sem dá origem aos povos semitas, o qual Abraão faz parte, ok? E Cã vai dar origem a quem? A Canaã, tá? Dentre outros povos. Só que hoje nós vamos enfatizar os descendentes de Canaã, tá? Canaã vai ser essa faixa de terra que fora prometida a Abraão e seus descendentes. Só que a terra estava ocupada. E ocupada por ao menos 7 nações. E essas nações aliadas aos filisteus, que não eram cananeus, só um instantinho que a porta abriu. Essas 7 nações aliadas aos filisteus, eles vão dar um trabalho para a descendência de Abraão. Porque no momento que Josué vai assumir a liderança após a morte de Moisés, eles vão entrar na terra para poder conquistá-la. Aí, essas 7 nações vão dar muito trabalho. Ok? A gente vai falar um pouco sobre essas nações hoje. Bom, esse aqui é o território de Canaã.
Monte Hermon, nascente do Rio Jordão, Águas Merom, aqui Rio Jordão Superior, Lago ou Mar da Galileia, tá? Só que não é mar, é um lago, tá? Desce aqui o Rio Jordão, e a palavra Jordão significa aquele que desce, tá? Rio Jordão. Vou falar mais de hidrografia nos próximos vídeos, acompanhe. Então, eu tenho aqui o Rio Jordão, tenho aqui o Mar Morto, que, como você pode ver, não é um mar, é um lago também, não é um mar, tá? A maior depressão absoluta do mundo, e chega a estar 400 metros abaixo do nível do mar. Então, aqui eu tenho um marco, uma delimitação, o além do Jordão e o aquém do Jordão, tá? Você deve ter ouvido várias vezes na Bíblia esse termo, além do Jordão e aquém do Jordão. Isso depende da posição geográfica do autor ou do escritor, da pessoa que está falando. Se ela está aqui, o Jordão está aqui. Se eu estou do lado de cá, eu falo aquém do Jordão e além do Jordão. Josué falou isso antes de atravessar o Jordão, tá? Quando ele falou para as tribos, as 3 tribos que ficariam com essa porção de terra, falaram, ó, vocês vão ficar aquém do Jordão, já tá tudo certo. Mas vocês precisam ir além do Jordão para ajudar as demais tribos a vencer os cananeus. Então, ó, além do Jordão, aquém do Jordão. Mas aí, no final, quando eles já tinham conquistado a terra, lá no capítulo 24, ele já está aqui. Josué já está desse lado de cá. Então, ele vai olhar e vai falar assim, olha, decidam a quem vocês querem servir, tá? Se a Deus ou os deuses que ficavam, tá, além do Jordão. Então, depende da posição geográfica em que o autor, a pessoa que está falando, vai estar. Desse lado aqui, ele fala aquém do Jordão ou além do Jordão. Então, notem que o Rio Jordão é muito importante, um ponto referencial para a geografia, para a demarcação, para a questão territorial de Canaã. Tá bom. Aqui eu tenho algumas referências, tá? Bíblicas. Em Gênesis 10, Gênesis 15, Gênesis 13, você vai ver muito com relação à questão da genealogia de Cã. Essa genealogia que vai formar essas 7 principais nações cananeias, tá? Todas elas procedem do mesmo tronco. Todas elas procedem de uma mesma pessoa. Cã, que teve Canaã, e eles se instalaram aqui. Ok. Associado aos filisteus, essas 7 nações deram muito trabalho para Israel, tá? Aqui estão as referências bíblicas. Para o vídeo não ficar muito longo, eu peço que vocês vão conferindo uma por uma, ok? Vamos lá. Então, as 7 principais nações que estavam lá eram os amorreus, heteus ou hititas, depende da versão, tá? Depende da tradução da sua Bíblia, melhor dizendo. Você vai ouvir heteus, hititas, tá ok? Tem os cananeus, tem os perizeus, ou em algumas versões os fariseus, tem os heveus, os girgazeus e os jebuseus. Uns vão ter maior relevância dentro do contexto bíblico, outros nem tanto. Amorreus. Você vê, por exemplo, a designação amorreu também para mostrar todos os habitantes da terra de Canaã. Os amorreus, eles ficavam tanto aqui no sul de Canaã, quanto do outro lado do rio, ok?
nós vemos os heteus, tanto aqui, os heteus, heteus, hititas, tanto aqui quanto aqui. Esses do sul, eles estão mais presentes, deixa eu ver uma passagem bíblica. Quando Esaú vai casar com duas mulheres, ele casa com duas mulheres hititas, ok? Desse povo aqui, os heteus do sul, tá ok? Ou seja, Esaú casou com duas mulheres, tá? Dessas 7 nações cananeias. E os heteus do norte, eles estavam mais no contexto dos livros históricos da Bíblia. Eles são vistos como grande potência, tá? Com mais relevância. Outra passagem bíblica que você vai ver também, falando dos heteus, ou dos povos, do povo hitita, é quando Abraão vai comprar ali um local ali em Hebrom para o túmulo, tá? de Sara e tudo mais. Aí ele vai comprar pelos ciclos de prata desse povo aqui, tá ok? O lugar para o sepultamento de Sara, certo? Tá. E depois esse lugar foi até o sepultamento, foi o lugar de sepultamento dele, de Isaac, de Rebeca, de Jacó, de Lia. Raquel não. Raquel já foi sepultada em outro lugar. Tá. Então, vamos lá. Cananeus aqui e aqui. Eles se espalhavam pro lado de cá do Jordão. Os perizeus e os fariseus, tanto faz, P ou Fê, depende da versão que você vai ver na sua Bíblia, eles estavam sempre associados na Bíblia aos cananeus. Mas entenda, os cananeus, eles eram mais, assim, habitavam em cidades, eles eram mais refinados, assim, digamos, uma vasta cultura, ok? Agora os perizeus ou os fariseus, eles já habitavam mais em campos. Eles estavam mais associados à prática agropastoril. Eles eram de campo, eles eram de cidades, ok? Então os perizeus sempre estão associados com os cananeus no texto bíblico, só que eles são mais de campo, eles são mais pastores. Eles estavam presentes naquele conflito que teve entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, quando teve aquele problema lá. Os perizeus estavam juntos. E eles já são mais agropastoril, tá? Os heveus. Vamos lá, heveus estão aqui. Então, vocês lembram quando Josué já está ali conquistando a terra e os gibeonitas viram que Josué, Israel acabou com Jericó, acabou com Ai, então fica preocupado os gibeonitas e eles vão ali se vestir com roupas velhas e chegar lá no acampamento lá de Israel e falar: nós somos de paz, queremos servir ao Deus de Israel. E teve toda aquela situação e eles enganaram Josué. Esses gibeonitas, eles faziam parte da nação dos heveus, tá ok? E deixa eu ver mais o que. Tá, os girganzeus. Girganzeus, eles habitaram aqui, ó. Aqui nessa faixa entre o Carmelo e o Mar da Galileia. Aqui, os girganzeus habitaram nesse lugar. Os girganzeus também fazem parte dessa lista que Deus deu a Moisés sobre as nações a qual Deus entregaria a Israel. Pouco se sabe sobre a história dos girganzeus. Vale ressaltar que os girganzeus também foram bastante, eles ofereceram bastante resistência
no momento em que Israel vai conquistar a terra. Vamos falar o último aqui, os Jebuseus. Os Jebuseus, a gente tem mais coisa para falar sobre eles. Porque Jebuseus, você lembra aqui, ó, Jebus, tá ok? Então, os Jebuseus, eles moravam nas campinas ao redor de Jerusalém, tá? Do Monte Sião. E eles habitavam ali. Eles habitam em lugares altos. Alguns aqui você vê habitando mais em planícies. Alguns aqui habitando em lugares mais altos. Quando nós formos falar sobre a geografia física, sobre a questão de relevo de Israel, isso vai ficar ainda mais claro para você. Então, alguns povos habitavam mais em planícies. Alguns povos habitavam mais em regiões montanhosas. Os Jebuseus eram esses que habitavam aqui, ó, aqui nessa faixa, nessa parte mais de montanha. Essa parte é mais costeira, tá? Os filisteus, eles habitavam nessa costa do Mediterrâneo, tá? Eles tinham, assim como os fenícios, muita ligação com o mar, eram exploradores marítimos. Por quê? Eles habitavam na costa do Mediterrâneo, ok? Vamos lá, os Jebuseus, vamos falar sobre os Jebuseus. Esses caras, eles habitavam em Jebus, ok? E os Jebuseus, eles fortificaram muito a cidade, Jebus. E lá em Davi, tá? Quando chega essa parte das conquistas de Davi, Davi vai expandir muito tudo aquilo que Josué fez. Davi, ele vai expandir ainda mais, vai consolidar ainda mais as conquistas das quais Josué pôde fazer. Davi falou assim, olha só, gente, vocês sabem que tá difícil entrar lá em Jebus. A fortaleza é extremamente edificada, estruturada, eles são bem estrategistas, é bem no alto. Como é que a gente vai fazer? Eu vou fazer o seguinte, quem entrar lá vai ser comandante do meu exército. Ok, um camarada chamado Joabe viu naquela dificuldade, naquela situação adversa, uma oportunidade. Fica a dica. Então ele falou assim, realmente é muito difícil. Aquela fortaleza quase que intransponível. Como é que eu vou fazer? No alto? Eita, o que eu faço? Pois bem, Joabe, ele viu a seguinte estratégia. Ele descobriu os canais, tá? Subterrâneos que levavam água, tá? E ele entrou por esses canais e daí, entrando na cidade, Joabe fez a festa, né? Ele e o exército acabaram com os Jebuseus, porque o problema era entrar naquela fortaleza aos olhos humanos intransponíveis. Mas quando a gente olha uma dificuldade, aos olhos humanos aquilo pode ser intransponível, mas Deus, ele dá a estratégia e a gente vai lá e a gente conquista. Se é promessa de Deus e se você toma aquilo para si, Deus, eu tenho uma palavra sobre a minha vida, Deus já me dá a estratégia e eu vou conquistar. Então, para a glória do Senhor, Joabe entrou em Jebus e ali ele se transformou ali no comandante do exército de Israel. Tá ok? Bom, gente, é muita coisa, são muitos detalhes, é só um resumo que eu estou te dando sobre essa questão das nações cananeias. Aí os Jebuseus, tá? Os Jebuseus, eles ainda ficaram, mesmo que Davi entrou lá, edificou a cidade, chamou a cidade de Davi e ficou ainda mais fortalecido aquele lugar sob a gestão de Davi. Os Jebuseus ainda ficaram nos arredores. E o último Jebuseu, Araúna, você deve lembrar da era de Araúna. Certa feita, Davi, pensando em construir um templo, a casa de Deus, ele falou assim, olha,
eu vou comprar um terreno. E ele comprou de Araúna. E Araúna, ele chega a falar assim, não precisa comprar ele não, eu vou comprar sim, porque eu não vou dedicar a Deus aquilo que não me custou nada, aquilo que não tem como, eu vou comprar de você. Então o último jebuseu ali que a gente tem a registro seria no caso Araúna, tá? Então os jebuseus são aqueles que habitavam em Jebus, tá? Não se sabe se Melquisedeque, que era rei de Salém, ficava exatamente lá em Jebus, se ele era um rei jebuseu. Não, a gente não tem essa confirmação, mas a gente vê Salém, a gente vê Jebus, a gente vê Jerusalém. Tudo esse é o mesmo contexto, tá ok? Só que em épocas, em contexto histórico e cronológico diferente, tá ok? Então, é isso, gente. A princípio, quando Abraão sai de Ur, sai de Harã e vem para Canaã, ele tem um bom relacionamento com os cananeus. Mas não há registro que os cananeus tenham cultuado ao Deus de Abraão e de forma nenhuma que Abraão tenha cultuado deuses cananeus. Os cananeus eram idólatras. Então havia esse impasse entre os cananeus e Abraão. E passado tempo depois, muitos e muitos séculos depois, quando Moisés ele tira o povo lá do Egito e vem para conquistar a terra prometida. A terra prometida que vai ser a terra de Israel, antes era Canaã. A terra na qual habitavam as 7 nações cananeias, ok? E de quebra, ainda os filisteus, que não era mole não, tá? Mas sobre os filisteus, só no próximo vídeo, tá ok, gente? Então é isso, dando aí um resumo sobre as nações cananeias, as principais nações cananeias, amorreus, heveus, cananeus, perizeus, heveus, gigazeus e jebuseus. Esses nomezinhos meio esquisitinhos que você lê na Bíblia, esses caras eram todos descendentes de Cão, um dos filhos de Noé. Cão teve Canaã, e de Canaã várias nações se instauraram aqui na terra que futuramente Deus prometeria para Abraão e seus descendentes. Ok, gente? O importante é saber que, de fato, Deus prometeu e Deus cumpriu. E todos esses cananeus, de fato, não puderam resistir diante do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ok? Bom, é isso. Aqui estão as referências bíblicas. Nelas vocês vão poder ler e ouvir novamente esse vídeo e entender ainda mais todo esse contexto aqui. As nações cananeias. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, compartilha com outra pessoa, tá ok? Pode deixar o like, se assim você puder, ou fazer algum comentário. Bom, é isso aí, gente. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.